Isaías, capítulo 38. Eu quero ler do versículo 1 até o 9. Glória, glória, glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu vim aqui trazer esta palavra e falar com esta igreja. E o título eu já digo agora: o poder da oração. Aleluia. O poder que existe na palavra de um homem qualquer. O poder que existe nas palavras do vocabulário humano, quando o homem se coloca em reserva com Deus, para falar com Deus em oração. Se eu for citar e recitar, falar sobre homens que oraram a Deus e conseguiram ter o seu cativeiro revertido, Jesus, aleluia. conseguiram ver milagres através do poder da oração. Eu costumo dizer que quando aquele versículo que diz: grande é a seara e poucos são os ceifeiros, eu digo que muito menor ainda é o número daqueles que oram do que aqueles que são ceifeiros de verdade. Eu costumo também dizer que aquele que mais dá trabalho é aquele que menos ora. Costumamos dizer que aqueles que estão sem direção nenhuma, ainda mais dentro da igreja, são aqueles que não colocam a sua vida diante de oração. A oração é o segredo. A oração, ela é o segredo para com que nós possamos alcançar o impossível nas nossas vidas. Aleluia. E o sobrenatural. Nenhum tipo de poder sobrenatural pode vir à vida de um homem natural e espiritual se ele não vive uma vida de oração. E aqui eu quero falar sobre um rei chamado Ezequias, aonde nós lemos falando sobre aí nos escritos do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 38, porque o profeta Isaías foi mandado de Deus para ir ter com este rei chamado Ezequias. Este profeta Isaías, que já conhecia a maneira do trabalhar de cada rei, da procedência de cada rei, porque Isaías cresceu dentro de um palácio, dentro de um templo. Isaías, ele era não só profeta, mas ele era parente de um dos reis. Isaías cresceu e frequentou a escola dos profetas. Isaías foi o profeta aonde ele profetizou dentro e fora da Babilônia. Isaías foi o profeta aonde que concluiu com toda a perfeição a descrição da vinda de Jesus Cristo, de Jesus. Ele descreveu a vinda de Jesus. Este mesmo profeta foi de encontro ao rei Ezequias, dizer ao rei uma ordenança vinda de Deus. Deus chegou ao ponto de dizer a Isaías, para dizer a Ezequias: olha, ajeita a tua casa, Ezequias, porque você vai morrer e não vai viver. E aquele profeta, ao entregar aquela notícia não muito fácil, porque hoje em dia se descreve profeta pelas maravilhas que ele entrega dentro de uma igreja e não pelas bombas grossas que ele tem a coragem de dizer quando Deus manda. Profeta é aquele que não quer falar o que ele quer, ele fala o que Deus quer. Profeta é aquele que não tem parte com o pecado. Profeta é aquele que manda mesmo o povo orar, o povo jejuar, o povo se consertar com Jesus,
Porque sem Jesus é impossível encontrar o caminho da É eternidade. verdade, Jesus. Profeta Isaías agora entrega aquilo para aquele rei chamado Ezequias. E após entregar aquilo àquele grande rei, eu vou te dizer, Ezequias não era pequeno não, queridos. Ezequias estava naquele momento ali, eu vou dizer para vocês que ele não era pequeno diante dos olhos de Deus. Ezequias não era um dos outros de qualquer rei que existia ali no meio do povo de Deus. E nós podemos provar na Bíblia quando ele mesmo, Ezequias, ele diz, chorando a Deus: ah, Senhor, diante de ti em verdade e em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Um homem na Bíblia, para dizer que fez o que era reto diante dos olhos de Deus, ele tinha que ser crente. Um homem, para dizer na Bíblia que ele andava em verdade e ele era reto diante dos olhos de Deus, ele tinha que verdadeiramente ser fiel. Mas aqui mesmo eu também tiro uma outra revelação, Aguinaldo, que mesmo os fiéis estão na lista de Deus para serem provados. Yes. Até mesmo os fiéis que vivem debaixo da oração, eles têm que passar por alguns períodos de choro, de gritos, de angústia, para com que a sua fidelidade não venha se corromper diante de um Deus que não pode se corromper. É verdade, Jesus. O rei Ezequias agora estava diante de uma situação muito difícil, porque agora ele não poderia ir contra a palavra de um profeta que não dava profetada, que falava a verdade. Ele agora não poderia ir contra um profeta de Deus, porque se Isaías disse, Márcia, que ia acontecer. Se o profeta Isaías falou, olha, vai acontecer, é porque ia acontecer. Se o profeta Isaías falou, olha, arruma a tua casa, dá um jeito na tua casa, eu vejo uma coisa aqui, viu? Aleluia. Deus manda até os fiéis arrumar a casa dele. Yes. É verdade, aleluia. Deus manda até aqueles que se dizem fiéis ao Senhor arrumar a casa dele. Tem muita gente que se diz grande demais no meio evangélico, grande demais, irmãos, e já esqueceu de orar, já não tem mais vida de oração, e a casa dele está toda adornada, assim toda mesmo. arrebentada, toda arrebentada. Agora, aquele profeta e aquele rei, os estudos dizem que Isaías já estava até mesmo no portão da frente do palácio. Isaías já estava lá fora do palácio. Depois que ele entregou, ele foi embora. A Bíblia me diz que Ezequias, aquele homem fiel a Deus, mesmo sendo exortado, ele não cresceu tupete. Mesmo sendo exortado, ele entendia quem era Deus. E agora o profeta, o rei Ezequias, diante daquela situação, a Bíblia diz que ele vira para a parede e começa a orar. Ele vira o seu corpo, não sei o seu rosto, mas com certeza era todo o seu corpo, para a parede, em reverência e humildade a Deus. O que falta na vida de muitos que se dizem evangélicos é reverência. É verdade, aleluia. Reverência ao Senhor. Por exemplo, quando nós entramos nesta igreja, nós temos que já entrar e nos ajoelhar. E ficar de joelho orando até que o pastor se levante. Enquanto eu não levantar de joelho, ninguém levanta. Porque se levantar é falta de reverência. Crente que enquanto o pastor ora, ele fica sentado, ele não quer nada com Deus.